Olá, dou-vos as boas-vindas a Luz Extra, um podcast da agência Lusa. Hoje falamos com a jornalista Joana Adrar, recém-chegada de Riad. Vamos olhar para a Arábia Saudita, uma teocracia repressiva que vai dando sinais de alguma abertura, nomeadamente no tratamento das mulheres, e uma potência económica com muito dinheiro para gastar e para dar a ganhar a investidores estrangeiros. Bem-vinda, Joana. Luz Extra, um podcast da agência Lusa. Olá, obrigada pelo convite. Tu estiveste na Arábia Saudita a acompanhar a visita do Ministro da Economia português. Como é que foi para uma jornalista ocidental experimentar uma sociedade tão diferente da nossa e que impressões é que recolheste destes alegados sinais de abertura do regime? Para já tive que pensar em muitas coisas que normalmente não pensamos quando viajamos. Enquanto mulher, não me preocupo tanto, não tenho tanto cuidado como tive que ter para esta viagem, porque primeiro que tudo fui informar-me sobre o que é que poderia vestir. Depois tive várias pessoas, mulheres também, que tinham estado na Arábia Saudita há mais anos e que me foram avisando sobre uma série de cuidados que tinha que ter enquanto mulher, nomeadamente na parte da roupa, do vestuário. E portanto tive ali toda uma preparação em casa do que é que eu posso então vestir. A indicação que eu tinha é que teria que utilizar uma abaia, é uma espécie de um véu aberto, um manto largo que se veste sobre a roupa normal e que isso seria obrigatório, mas depois acabou por não se revelar. Portanto, o cuidado que tive, isso porque foi o que fui lendo na internet, fui procurando, era levar roupa modesta, portanto, nada de decotes, nada que mostrasse joelhos ou ombros, e sim, é uma questão que pedem esse cuidado, mas levei um lenço para cobrir a cabeça quando fosse necessário e estava preparada para a possibilidade de ter que usar a tal abaia, mas depois percebi quando lá cheguei que não. Recentemente, já há alguns anos, a obrigatoriedade destas vestes mais que cobrem o corpo da mulher foi retirada e neste momento ainda existe por uma questão que me foi transmitida, foi-me assim explicada como uma questão cultural, de herança familiar, tradição, e de facto o que se vê ainda é uma imagem que enquanto mulher é impressionante. Eu já tinha estado em outros países árabes, nunca tinha visto isto assim. As mulheres estão completamente cobertas, com umas vestes largas, negras, que lhes cobrem o cabelo, o corpo inteiro, e quase todas têm também a cara tapada, só se vê mesmo os olhos, o que é logo a primeira imagem que temos no aeroporto, as mulheres a trabalhar nos balcões para passarmos, com os passaportes e o raio-x. Muitas até têm luvas negras também, algumas que não cobrem, que o próprio manto não cobre a cara, mas usam umas máscaras, tipo as máscaras de Covid, pretas. Na rua vestem-se assim, com óculos de sol, portanto não há mesmo, é impossível perceber a idade das mulheres, são jovens, essa parte é bastante impressionante. Mas depois o que percebi foi que ao mesmo tempo estas mulheres têm vindo a conquistar, têm-lhes sido dado direitos. Eu não sei se têm sido elas a conquistar por si só, mas de facto este príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, que se chama o MBS, tem feito uma tentativa de abertura. Até posso dar aqui este exemplo, um português que reside há alguns anos na Arábia Saudita fez-me esta comparação que eu achei interessante. Há 2-3 gerações Portugal estava fechado ao mundo por causa da ditadura e acabou por fazer um processo de abertura ao mundo, e este português fez-me essa comparação. A Arábia Saudita está a passar por este processo agora também, quer uma abertura económica, e podemos falar disso mais tarde, quer nesta parte também dos direitos. As mulheres há 3 anos puderam começar a conduzir, coisa que não acontecia antes, mas algumas já reclamam, contaram-me isto, algumas já reclamam e dizem que preferiam antes quando tinham os seus próprios motoristas, e agora, assim, se calhar não queremos esta liberdade. Já trabalham também, o que também é uma grande força também para contribuir para esta abertura económica do país, uma força de trabalho importante também. Mas vê-se depois nas ruas jovens, cobertas, é um facto, algumas com os mantos, mas com os cabelos à solta, mas de resto as roupas negras até aos pés a cobrir completamente. Mas depois estão à meia-noite numa esplanada de só raparigas a tomar um chá. Não há bebidas alcoólicas na Arábia Saudita, mas vê-se a fumar xixa também, coisa que se calhar eu não esperaria de todo, ver essa liberdade, entre aspas, pelo menos uma mesa só com mulheres, só com jovens, à meia-noite, 1 da manhã. Eles são um povo que vive muito à noite.
tem muita animação à noite e, portanto, nesse aspecto fiquei surpreendida. Há uma dicotomia entre o choque visual de ver tudo negro e não se conseguir identificar quem está por baixo daquela veste, mas depois ver que estão ali na sua vida normal, a trocar mensagens com o telemóvel. É interessante. Tu estando numa visita oficial, tens a mobilidade um pouco condicionada. Da experiência que pudeste ter fora dos eventos, o que é que sobressaiu para ti? Foi isso precisamente, é um povo com muitos jovens, não é? Mais de 60% a 70% têm menos de 35 anos, portanto há muita juventude e portanto nota-se muita gente na rua a toda a hora e com, no fundo, jovens ocidentais, mas com a diferença da roupa. À noite, por exemplo, como contavam portugueses que residem lá, é que não há discotecas, não há álcool. Portanto, à noite eles andam de carro para um lado e para o outro, 4 da manhã, e andam de carro a passear. E estão nas ruas e nas esplanadas a fumar xixa e a consumir chá, ou café saudita, mas sempre com muita animação, com muita normalidade, dentro de um padrão que é diferente. Em eventos, notei, por exemplo, estive num fórum económico, um fórum empresarial, a Arábia Saudita de Portugal. Houve, por exemplo, uma mulher oradora, que foi ela que foi explicar todo o projeto da Expo 2030, que é um dos grandes projetos que a Arábia Saudita tem neste momento em curso. E foi uma mulher que foi ao palco falar. Na sala era interessante ver como há sempre uma segregação dos géneros e, portanto, os homens todos num lado do anfiteatro e as mulheres todas no outro lado. Não havia uma mistura, não havia um homem e uma mulher sentados. Normalmente, sauditas, claro, ocidentais estavam misturados, os portugueses que estavam lá muitos empresários portugueses, estavam misturados. Mas as mulheres todas de um lado, uma grande mancha negra, e do outro lado do auditório, os homens com as suas vestes, que têm todos a mesma veste, branca, umas túnicas brancas até aos pés, com uns lenços brancos e vermelhos na cabeça, e pronto, vê-se perfeitamente as manchas muito distintas. Tu, integrada nesta comitiva, pudeste testemunhar alguns traços do que é também um regime opressivo, um regime repressivo, ou isso passou-te ao lado? Eu acho que, como jornalista, a maior demonstração que tive disso é a falta de acesso que a imprensa tem a atos que seriam considerados perfeitamente normais aqui em Portugal. A agenda do Ministro da Economia tinha vários pontos aos quais a presença da imprensa, e no caso a Luz era o único meio de comunicação português que estava e foi vedada. Visitas interessantes, projetos que fazem parte, isto só para enquadrar um pouco. O Príncipe Herdeiro desenvolveu em 2016 a chamada Visão 2030, que é um conjunto de grandes projetos, eles chamam-os gigaprojetos, por todo o país, para diversificar a economia, que a Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo, e, portanto, é uma economia absolutamente fundada no petróleo, tem muito dinheiro, mas querem diversificar, e daí também esta abertura ao mundo e a abertura ao investimento, querem investir noutros países e receber também investimento. E, portanto, havia 2 projetos que era interessante visitar, até porque tinham ligações portugueses nesses projetos e não pudemos ir, reuniões ministeriais onde não podíamos fazer perguntas. Pronto, nesse aspecto nota-se que há muito maior controle da imprensa, mas depois com alguma disponibilidade para a assessoria de imprensa dos ministérios sauditas de comunicarem connosco, mostrarem-nos, enviavam comunicados, portanto faziam depois esse feedback. Pediam também para rever as nossas informações antes de saírem, para checarmos tudo, quer o que saísse em termos de imagens, quer de texto, para checarmos com eles antes. Eu fiz isso numa das ocasiões, mas depois, como não me respondiam em tempo útil e as notícias não esperam, as notícias acabaram por sair, mas fiz esse trabalho e depois acabei por receber um feedback positivo, que aquilo tudo correspondia àquilo que o ministro tinha dito e estava tudo bem. Nós, como é sabido, vivemos também num tempo de instabilidade muito aguda no Médio Oriente. Notaste algum sinal disso na tua estadia na Arábia Saudita? Não, neste aspecto não foi tema que ouvisse falar. Palestina, Israel, guerra, Estados Unidos, todos estes países que têm sempre ali, que são sempre atores naquela região do Médio Oriente, nesse aspecto não senti. Mas também eu fui numa visita muito focada na parte económica, não é? Eu imagino que se fosse a acompanhar uma visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, esses temas certamente estariam em cima da mesa. Neste caso foi muito a questão dos investimentos e claro, há um nome que sobressai sempre em todos os momentos, que é Cristiano Ronaldo,
assim que falamos de Portugal, dizem-nos logo sim, Cristiano Ronaldo. Houve um condutor de um TVDE, coisa que eu não sabia que existia lá. Realmente, eles têm tudo, eles têm o maior metro do mundo sem condutores. É um país que está com muita abertura e já estão mesmo com coisas quase futuristas. Eles estão a construir uma cidade na parte oeste do país que se chama mesmo a cidade do futuro, que é a Neom, é um mega projeto. Chegou a ter lá 300 mil pessoas a trabalhar ao mesmo tempo, de 120 nacionalidades diferentes. São assim mesmo projetos que nem nos cabem na cabeça. Mas isto para dizer, então o condutor do TVDE, assim que nós dissemos que eram portugueses, disse logo, adoramos o Cristiano Ronaldo, eu quero ir visitar a Madeira. Achei muito interessante disse muito bem Madeira, e achei muito interessante esse pormenor, porque ele não disse que queria ir a Portugal, ele quer ir à ilha onde nasceu o Cristiano Ronaldo. De facto, o Cristiano Ronaldo é um fenómeno. Eu tive a oportunidade de ver um jogo do Al Nassr, de ver jogos de futebol, eles falam sempre do Cristiano Ronaldo. Durante esta visita houve um jogo do Al Nassr em que o Cristiano Ronaldo marcou o último golo, um golo de ponto de bicicleta aos 90 minutos e mais 6, e no dia seguinte todos os sauditas falavam do golo do Cristiano Ronaldo e como me impressionam. E ele diz: o Cristiano Ronaldo é um dos nossos, já é saudita, é um homem que tem uma família muito bonita, eles têm esta parte também da família, valorizam muito, e portanto, como vem, o Cristiano Ronaldo tem muitos filhos, e então acham que ele é um homem de família, tem os valores que eles consideram, que eles privilegiam. O objetivo desta visita era justamente promover investimentos e atrair investimentos. Em que áreas é que Portugal e a Arábia Saudita estão a explorar essa cooperação? Eu diria que é em quase todas as áreas, porque de facto os sauditas têm muito dinheiro e querem investir. Eles precisam, e isso foi uma coisa que empresários sauditas me transmitiram, eles querem chegar, e aí também há um pormenor que se nota a diferença de regime. Eles querem chegar a Portugal, e já o fizeram, e querem que lhes digam: podes investir aqui, 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 e isto é o que tens que fazer. Dar-lhe os passos. O que é que eu preciso de fazer para conseguir investir? E um representante de uma federação dizia-me com frustração que com quem é que eu falo em Portugal? Aqui não é assim. Isto é a diferença de uma monarquia absoluta, não é? Como naquele país em que quem manda, manda muito. E aqui em Portugal as responsabilidades e o poder é mais disperso. E portanto eles sentiam essa frustração. Da parte dos portugueses, há muitos portugueses lá, já em muitas empresas, grandes projetos, e é tentar mostrar, mas eu diria que em quase todas as áreas mesmo, da saúde, à construção, claro que sim, porque eles têm muita coisa em construção, à consultadoria, mas também a parte, por exemplo, eu estive num showroom, na inauguração de um showroom, numa loja numa avenida muito importante lá, uma avenida com os grandes hotéis, com os grandes centros comerciais, é tudo luxuoso. Os centros comerciais têm todas as marcas de luxo internacionais que nós não temos aqui em Portugal. Portanto, isso mostra mesmo como há dinheiro, stands de carros de luxo, vê-se mesmo essa questão do dinheiro e da capacidade financeira e económica dos sauditas. E fui então, estava previsto também no âmbito desta visita do Ministro, uma inauguração de um showroom de 18 marcas portuguesas da fileira casa e decoração. Também tentar mostrar como Portugal tem bom design de interiores, bom design de luxo, e também tentar entrar aí. Joana, muito obrigado pelo teu testemunho. Foi mais um carimbo no teu passaporte e até à próxima. Bom trabalho. Obrigada. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.